Deus abençoe a todos. Louvores que se colocados em prática, olha, alcançaremos muitas coisas na nossa vida, né? Hoje eu queria repartir um tema com vocês. Fiz o PDF, um PowerPoint, mas não vai dar muito certo porque o nosso projetor aqui é um pouquinho antigo. Mas eu vou acompanhar aqui, porque eu já tinha feito, então não tem como desfazer. E aí depois eu vou mandar no grupo da igreja lá para vocês poderem ler, reler, se quiserem anotar alguma coisa. Se quiserem anotando agora, também é bom, né? O tema que eu queria repartir com vocês hoje é sobre o papel do cônjuge. Nós tivemos algumas lições em fundamentos, né, que falam sobre o papel do cônjuge, sobre os mandamentos que Deus tem para o homem, os mandamentos que Deus tem para a mulher, e algumas outras coisas, disciplina de filhos, e no contexto família, né? Foram alguns episódios que o Mário falou, o Hélio falou, acho que o João falou alguma coisa, mas eu tentei resumir o início de tudo, que é o papel do cônjuge, né? E a gente acrescentou alguns mandamentos para que não ficasse muito vazio, então complementa um pouco. O Pedro, lá de Floripa, falou comigo e falou: eu acho que é bom a gente acrescentar esses mandamentos aqui, e realmente era importante. Bom, a função de cada cônjuge. Vocês não vão conseguir ler por causa da questão que eu falei do projetor. Então, como eu também não sabia como é que ia ficar, eu achei que ia ficar normal, eu fiz, e talvez seja até um problema, mas pelo que eu percebi, é do projetor, porque na letra do louvor também tinha um sombreado rosa. A função de cada cônjuge. É muito importante mostrar com clareza as funções que Deus designou para o homem e para a mulher dentro do casamento. A confusão existe muitas vezes porque as pessoas não entendem qual é a sua função e se torna a causa principal, muitas vezes, dos conflitos entre casais, por uma falta de entendimento do papel que cada um tem que desenvolver dentro do casamento, né? Deus deu a cada cônjuge. A palavra significa jugo, significa levar junto o mesmo jugo, um posto de serviço diferente, nem inferior, nem superior, mas diferente. Para que a gente consiga, em harmonia na vida familiar, é essencial que os esposos conheçam e aceitem seu próprio papel dentro do casamento. E também, não só o seu papel, mas também que aceite o papel do seu cônjuge, né? Deus criou e programou a mulher, o homem e a mulher, para o desempenho eficaz de suas funções. A psicologia, a anatomia, a sexualidade, a afetividade, a espiritualidade de ambos são extremamente diferentes. Essas diferenças fazem com que se completem um ao outro, já que foram determinadas intencionalmente por Deus para o adequado desempenho da função de cada um. Aqui a gente vê claro a diferença de um homem para uma mulher, né? Muitas vezes a mulher ela é mais sensível, na grande maioria das vezes, creio que em todas as vezes, a mulher é mais sensível que o homem. Eu estou falando emocionalmente, né? Não espiritualmente. Os dois têm que ser sensíveis iguais. Mas a mulher é mais sensível, o homem tem uma responsabilidade no trabalho maior, a gente vai ver algumas coisas, mas então cada um precisa entender o seu papel e aceitar o papel do outro para que dentro do casamento tenha harmonia. Longe de competições ou ignorar as diferenças. Admiremos a graça, o encanto e a capacidade de Deus, que Deus deu à mulher, e a visão, a força e as aptidões que Deus deu ao homem. Bom, a gente vai ver alguns pontos que falam sobre esses papéis do cônjuge. Primeiro ponto, a função e o propósito eterno de Deus. As funções e o propósito eterno de Deus. Segundo ponto, funções do marido e da esposa
dentro das Escrituras. Terceiro ponto, o que significa ser o cabeça? Quarto ponto, o que significa ser auxiliadora idônea? Quinto ponto, atitudes indevidas do homem. Sexto, atitudes indevidas da mulher. Sétimo, responsabilidades específicas do homem e responsabilidades específicas da mulher. Nono ponto. E o oitavo, nono, responsabilidades conjuntas e ocupações. Parece um monte de coisa, mas eu vou... Não vai se estender muito. Parece, mas é. Não, mas não é. É porque os PowerPoints são grandes mesmo. A primeira parte, que é a função e o propósito de Deus, que a gente vai ver aqui, para mim, ontem, eu estava repartindo, ontem eu estava lendo, orando, meditando, e aí até o Pedro perguntou o que ia falar, eu falei, uma coisa mais para casais e tal, né? E aí depois eu fiquei pensando, não é para casais, né? Por quê? Porque o propósito eterno de Deus, você entender como o casamento coopera com o propósito eterno de Deus, é de extrema importância para o casal, mas também é de extrema importância para o solteiro. Por quê? Porque hoje eu estava pensando, imagine que você vai comprar uma casa. Quando você vai comprar uma casa, você tem que avaliar várias coisas. Você tem que avaliar a localização, você vai avaliar se é uma casa segura, se é uma casa num bairro mais tranquilo, se é uma casa num bairro mais perigoso, se precisa ter grade, se não precisa. Alguns vão querer um ar-condicionado, outros não precisam de ar-condicionado, outros vão querer uma rua que seja mais larga, outra menor. Então você analisa vários pontos. Depois você chega na casa, você escolheu o bairro, beleza. Aí você vai procurar, por quê? Porque você tem que saber se é perto do teu trabalho, se está longe do teu trabalho, se está perto dos teus irmãos, se está longe dos teus irmãos. Isso é uma coisa que a gente analisa hoje, né? Muitas vezes eu vejo os irmãos falando, eu quero me mudar para lá porque lá é mais próximo do relacionamento com os irmãos. E que bom, glória a Deus. E é um ponto a ser levado em consideração. Mas também se analisa uma coisa que é muito importante. Qual é a estrutura da casa? Se a casa tem 2 quartos, se a casa tem 3 quartos, se a casa tem 1 banheiro, 2 banheiros, 3 banheiros. Eu não vou comprar a casa de 1 quarto se tem 3 filhos, né? Eu tenho que ter pelo menos de 2 quartos. Depois você olha a estrutura, se a casa tem rachadura, se não tem, se a casa está reta, né, nivelada, se não está. Tem vários fatores que nós olhamos e ponderamos na hora de comprar uma casa. Eu estou dando um exemplo de comprar uma casa. Né? Pode ser construir, pode ser alugar. A gente pondera várias coisas. Por quê? Porque é uma decisão importante na nossa vida. Se comprar uma casa é uma decisão importante, imagina casar. Casar é a segunda decisão mais importante que a gente tem na nossa vida. A primeira é o batismo e a segunda é o casamento. Por quê? Porque depois você não vai poder vender a casa e comprar outra. Você vai ter que ficar casado, né? Então é uma decisão que muitas vezes, principalmente na juventude, os jovens se atrapalham. O que eles olham? Eu lembro que eu era corretor, né? E aí eu trabalhava, a gente falava que a roupa do apartamento era o que dava o brilho, né? Então assim, você chega num apartamento que ele está sem nada, ele tem um valor. Você chega num apartamento que tem móveis, mas os móveis são tudo capenga, ele tem outro valor. Mas se você chega num apartamento que os móveis estão bonitinhos, o apartamento está cheiroso, a pessoa entra e já brilha os olhos. Só que o que as pessoas não entendem quando compram um apartamento é que a estrutura é a mesma. E às vezes você pode economizar muito mais comprando um apartamento sem nenhum móvel e depois imobiliando do seu jeitinho, né? Por quê? Porque o que atrai, o que os nossos olhos veem, né, é o que muitas vezes a nossa carne deseja. Eu lembro que eu aluguei uma casa uma vez, e aí eu cheguei lá, como eu trabalhava em construtora, olhei a casa e falei, vou alugar essa casa. E a casa estava caindo aos pedaços, mas o que eu vi? Eu vi toda a estrutura da casa, né? Eu lembro que a mãe da Sui foi para casa chorando, dizendo que eu era louco, né? Que eu tinha alugado, meu genro é louco, alugou aquela casa para minha filha, e depois a casa ficou maravilhosa, fui lá, ajeitei ela e tal, né? Então muitas vezes a gente olha, os jovens olham o casamento como se estivesse comprando um apartamento
e ele quer ver o apartamento mais bonito esteticamente e esquece de ver aquilo que realmente tem importância, né? Ou seja, vem uma venda nos olhos, e esse envolvimento emocional, ele cega e não consegue identificar na vida dos outros aquilo que realmente tem importância para o casamento. Então essa palavra, ela não é pro casal, ela é pro casal e para todo aquele que é casado. Por quê? Porque alguns casais aqui não tiveram a opção de ouvir isso antes. E como não tiveram a opção de ouvir isso antes, eles encontram muita dificuldade no casamento ainda, né? Ou algumas poucas, mas que são resquícios de lá atrás não ter alguém que pôde ensinar e apresentar o caminho de como é o casamento diante do Senhor, né? Mas para aqueles que têm essa opção, aqueles não tiveram opção. E olhem consequências às vezes, né? Mas aqueles que têm opção, muitas vezes também colhem consequências porque não observaram o que Deus falava sobre o casamento. Tiveram oportunidade, puderam ouvir o que os irmãos falavam, os ensinos que Deus tem sobre isso, mas na hora da decisão de escolha, não pesaram o que realmente tinha que ser pesado, né? Fica mais da beleza, mais da amizade, mais da, sei lá, das coisas que gostam, e se esquece de princípios básicos do reino de Deus. Como, por exemplo, eu tenho falado para os jovens, quando você vai olhar uma mulher para casar, vai ter que ter essas características aqui. Vai ter que ter. Por quê? Não vai ter completas, mas algumas coisas vocês vão ter que ver isso na vida delas. E o contrário, quando uma mulher vai ver um homem, né, o que ela vê no homem? Se ele tem um carro, se ele tem uma boa profissão, se ele é um cara que ganha dinheiro, se ele é bonito, se ele é forte, não. A mulher vê, esse cara prega o evangelho, esse cara cuida de vida, ele tem compromisso com a igreja, ele quer se envolver com os irmãos, ele quer ser um líder, entre aspas, não um líder de grupo, mas um líder, um cara que toma a frente, um cara que levanta as mãos, ora, enfim, o que os solteiros têm que ver na vida daquele que é casado, são muitas coisas, né? E emocionalmente, muitas vezes, eu tenho conversado com alguns irmãos e eu percebo que às vezes não consegue olhar para aquilo que tem que olhar. Então, hoje, a palavra para os casados e também para os solteiros, eu digo assim, que o casado, ele tem uma importância de ouvir, mas o solteiro tem a mesma importância de ouvir, porque é o rumo que vai ter que tomar. Aqui são os sinais, a baliza que Deus deixou para o caminho que a gente tem que trilhar. Vocês ainda não trilharam, nós já trilhamos, então nos ajustamos e a palavra entra como ajuste. Vocês vão para um novo caminho e tem que olhar as mulheres e as mulheres dos homens para que minimizem o máximo impacto depois do casamento. Então a palavra não é para os casais, amém? É importante entender que o propósito da família é cooperar com Deus para que ele tenha uma família de muitos filhos como Jesus. Portanto, esse há de ser o objetivo de todo casamento cristão, e não o seu próprio bem-estar e prazer. A família é para Deus. Aqui é um ponto central de todos os casais e daqueles que vão casar. A família é para Deus. Amém? Amém. A família é para Deus. A família não é para o meu bem-estar, a família não é para eu ter as minhas coisas, a família não é para eu me satisfazer sexualmente, emocionalmente. A família é para Deus. Todas as outras coisas vêm junto conforme a vontade de Deus e vai se encaixando, mas a família é para Deus. As funções que Deus designou para o homem e para a mulher visam atingir esse objetivo. Se nós entendermos claramente qual é a função do cônjuge, qual é a função da esposa e da mulher, nós vamos atingir o objetivo com mais facilidade. Lembra? Paulo fala, como não se meta, luto não como desferindo golpes no ar. Paulo fala de objetividade. A mulher tem que entender claramente qual é o seu papel
para que ela seja objetiva. E o marido entender claramente o que é o seu papel para que ele seja objetivo e os dois juntos cheguem rapidamente no propósito eterno de Deus e possa cooperar com o propósito eterno de Deus e não fique ocioso, como muitas vezes a gente vê. Muitas vezes o casal fica inativo e infrutuoso porque não entende o desempenho de cada um no seu papel. E muitas vezes, aliás, não entende o seu papel dentro do casamento, né? O desempenho do seu papel. E muitas vezes, esse casal, acontece o quê? O homem cobra o papel do cônjuge da esposa e a mulher cobra o papel do homem para ela. Enquanto cada um deveria olhar para si mesmo e os dois juntos, com foco e objetivo, desempenhando seu papel, chegando junto no mesmo objetivo. Então, Deus nos encomenda uma tarefa como o matrimônio. Nos dá uma tarefa: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Aqui tem uma coisa importante. Eu estava conversando com o Mário esses dias, e eu perguntei para o Mário sobre questão de ter filhos, né? E existem duas coisas hoje, não é uma regra, mas eu vou te falar que eu entendo, né? Conversando com ele, Tarcísio, creio que também a gente já conversou, leu. Um homem e uma mulher pode decidir não ter filhos quando eles têm uma revelação de que Jesus vai voltar logo. Então isso toma o coração deles de uma forma, como a gente já viu em um ou outro irmão, que ele abre mão de algo tão precioso para poder cooperar ainda mais com o propósito eterno de Deus. Mas esse irmão, ele vai ter um testemunho maravilhoso. Ele vai ter uma revelação tão clara que muitas vezes ele vai até passar por nós na maturidade de fé. Então vai ser nítido a pregação do Evangelho, o ganhar vidas, o cuidar de vidas, porque aquilo tomou o coração dele em uma proporção que em nós não tomou. Então, e a segunda coisa é quando o casal, né, decide, por exemplo, ser missionário. Se é uma questão do coração e está diante do Senhor e o Senhor direciona isso, e é importante entender que isso não é uma direção só para o casal, isso vem através da igreja, da junta de ligamentos, do pastoreio, do presbitério, é uma opção de abrir mão em prol do reino de Deus. Mas vejam, somente em prol do reino de Deus. E quando for em prol do reino de Deus, haverá marcas nítidas de alguém que abriu mão de algo muito importante em prol do reino de Deus. Mas o mandamento que Deus nos deu foi de frutificar, multiplicar, multiplicação, casar, ter filhos, ter netos, e é a multiplicação. Hoje o que acontece? A gente vive num mundo que as pessoas querem ter cachorro e não querem ter filho. Querem ter cachorro, não querem ter filho, querem ter filho, às vezes é um parto, né? Literalmente é um parto, né? Mas é difícil, por quê? Porque tira a privacidade do casal. E o que vem? O egoísmo. A mulher quer ficar bonita, o homem quer ficar bonito, o homem não quer se incomodar, o homem quer poder ir para a academia, o homem quer trabalhar, a mulher quer trabalhar. E isso é uma coisa demoníaca no meio da igreja. Deus nos criou para uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E nos deu a ordem de frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitar. Amém? O Senhor se propôs a encher a terra de homens e mulheres com sua imagem e sua semelhança. Com essa finalidade, outorga ao homem certas capacidades e uma ajudadora idônea com capacidades complementares. Não lhe dá meramente uma companheira, muito menos uma empregada, mas concede-lhe uma ajudadora idônea, uma colaboradora eficaz para levar adiante um cônjuge. Esse nobre empreendimento é para a glória de Deus.
Levar o cônjuge para a glória de Deus. O marido se preocupar com a esposa de ela estar cada vez mais santa. E a mulher se preocupar com o marido de ele estar cada vez mais santos. O papel dos cônjuges. Quando desempenhados corretamente, eles alcançam o objetivo, e o objetivo sempre é a frutificação, a multiplicação de vida. Manos, o propósito eterno de Deus, eu tenho andado um pouco preocupado quando eu pergunto para os irmãos, porque assim, o propósito eterno de Deus, Deus nos chamou para vir para o encontro, louvar, dar abraço no monte de irmão e ir para casa e trabalhar. Não, Deus nos chamou para isso. Quem entende isso, ou participar do grupo caseiro, ou estar no discipulado, Deus nos chamou para isso. Não chamou só para isso. Deus nos colocou dentro. Eu vou relembrar. O homem pecou. Naquela do homem, o homem pecou, o homem caiu. Deus olhou para a terra, mandou seu filho. Seu filho veio para a terra, morreu, ressuscitou e foi glorificado junto com o Pai de novo. Hoje, quando nos batizamos, nós estávamos aqui embaixo. Quando nos batizamos, nós somos incluídos de novo aonde? No propósito eterno de Deus. Então eu tenho que ser um cooperador com esse propósito eterno de Deus. Então tudo que eu faço na minha vida tem que ter na balança o propósito eterno de Deus. Eu vou casar, tem que ter o propósito eterno de Deus. Eu vou trabalhar, tem que ter o propósito eterno de Deus. Eu vou mudar de cidade, tem que ter o propósito eterno de Deus. Eu vou estudar, tem que ter o propósito eterno de Deus. Eu vou me reunir, tem que ter o propósito eterno de Deus. Não é para nos reunirmos apenas. Uma das coisas que faz parte do propósito eterno de Deus, vocês imaginem assim, cada um aqui plantou uma árvore no fundo do quintal. Uma laranjeira. Aí você fica lá cuidando. Vocês acham, eu pergunto individualmente para cada um de vocês, imagine que cada um de vocês tivesse plantado uma árvore. Agora eu faço a pergunta para vocês se fazerem. Se a árvore de vocês passasse 10 anos e não desse fruto, o que vocês iriam fazer com a árvore de vocês? Ela teria utilidade? Muitas vezes, nós estamos no meio da igreja, sem frutificar anos, e olha, Jesus falou assim, e pelos seus frutos os conhecereis. A não frutificação é igual a febre, é um sinal de que tem algo errado no corpo. A não frutificação é um sinal de que tem algo errado entre eu e Deus. Não estou falando que não é discípulo, não estou falando que não ama Deus, que não é sério na fé, mas tem algo que está errado. Porque Deus não nos chamou para participar de reunião, comer churrasco, apenas, estar discipulados, ir nos encontros, louvar, mas também com uma carga no nosso coração de salvar aqueles que não estão salvos. Pregar o evangelho, cuidar de vidas. Então, tanto o homem quanto a mulher são colaboradores de Deus, com diferentes papéis e funções. Primeira parte, propósito eterno de Deus. O casamento tem que contribuir com o propósito eterno de Deus. O casamento não é nada mais do que contribuir com o propósito eterno de Deus. Vocês nem estão conseguindo ler aqui, né? Funções do marido e da esposa. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Alguém pode pegar um microfone para si, só para ele ler esse texto? Alguém pode ligar um microfone para si ali? Quero, porém, que saibais que Cristo é a... É o quê? É o quê? O homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Esse texto fala:
né? Claramente, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Pode-se dizer que há uma hierarquia. Uma palavra que hoje, nesse mundo esquerdista que a gente vive, é difícil de falar, mas é uma verdade, é uma hierarquia. Deus fez assim, Deus sabia porque era assim, e a nós só nos basta obedecer. Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça... desculpa, pode ler aí. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Porque o marido é a cabeça da mulher. Quem é o cabeça da mulher? Quem? Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea do homem. É rosa, mas não é minha. Tá calor hoje, tá? Aqui ainda tem um ventiladorzinho, né? E botaram no cativeiro aqui no cantinho. Então, quais são as funções do marido? Ser cabeça, responsabilidade geral, a gente vai ver o que é isso, colaborador de Deus, autoridade debaixo da autoridade de Deus. Quais as funções da esposa? Ser uma ajudadora idônea, responsabilidades associadas a isso, colaboradora do marido e de Deus, autoridade debaixo do marido, debaixo da autoridade do marido. Isso é importante, porque a mulher tem autoridade dentro de casa, né? Sobre os filhos. Então, o que significa ser o cabeça? Ser o cabeça significa assumir a responsabilidade geral da família, a autoridade principal. Então, o homem passa a ter responsabilidade principal. É nele que caem as bombas, é ele que sustenta a maioria das dificuldades, é ele que procura, é ele que tem que acordar cedo, trabalhar, enfim, responsabilidades gerais. O marido é responsável por realizar, com a ajuda de sua esposa, o que Deus encomendou. É o encargo de fazer com que a família se encaminhe para o cumprimento do propósito divino. Muito importante, do homem, conduzir os seus filhos a Cristo, né? Junto com a esposa, os dois juntos, cada um desempenhando seu papel, os dois juntos, com o mesmo objetivo, encaminharem seus filhos para Deus, para o propósito eterno de Deus, para entenderem o que é o propósito eterno de Deus. Posso fazer uma frase do Dorival? Pode, por favor. Fala que o homem sendo cabeça não é uma opção do homem. É algo que é. Ele é o cabeça, não tem assim uma opção. Não existe opção. Não existe opção. Então, cabeça é uma condição para o homem. Deus criou o homem para ser o cabeça. Deus não criou nenhum homem para ser o cabeça. É a autoridade que estabelecerá o governo de Cristo no lar. O homem deve governar com graça e amor. Ser o representante de Jesus para a família é expressar com sua conduta o caráter de Cristo. Sua autoridade não o levará a impor os seus próprios caprichos sobre a família, e muito menos a fazer com que ela o sirva. Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, seja esse que vos sirva. Aqui é uma condição que a gente sempre fala sobre a criação de filhos, que é o exemplo. O homem precisa ser exemplo. Manos, homens, prestem bem atenção, homens. Se vocês não leem a Bíblia, como vocês vão ensinar os filhos de vocês a ler a Bíblia? Se vocês não oram, como vocês vão ensinar os filhos de vocês a orarem?
Sabe o que vai causar na vida das crianças? Uma confusão. Meu pai disse que é para fazer, mas ele não faz. Sabe o que Tito fala? Timóteo, acho que fala assim que... Eu lembro que o texto fala de dar um testemunho acompanhado dos seus atos, para que evite, depois ele continua e fala assim, para que evite a perversão daquele que ouve. Por que perversão? Porque fala algo e pratica outra, né? Então como que os nossos filhos têm que nos ver? Como homens de oração, como homens que lêem a Bíblia, como homens que buscam a Deus, como homens que dependem dos irmãos, que não tomam atitude dependentes, que pedem conselho, como homens que pregam o Evangelho, como homens que têm responsabilidade em casa, que pastoreiam suas esposas, como homens que amam suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Depois a gente vai ver isso. Esse aqui já fala da questão do amor pela esposa, né? Porque ser o cabeça não é ser cabeçudo. Muitas vezes a gente vê o irmão achando que é o cabeça e é o cabeçudo. Ele quer pegar a mulher e com toda a força levar para a vontade dele. Não é isso. Não é isso, né? É pastorear, ensinar, sentar, tratar, amar, cuidar. É responsável por vigiar, proteger, cuidar e proteger da família, prover. É responsável por vigiar, prover, cuidar e proteger a família e solucionar os problemas que surgem com a ajuda do Senhor, sempre na dependência do Espírito, né? Proteger, prover, cuidar, ou seja, prover é o trabalho, proteger é saber os riscos que os filhos podem ter, que a esposa pode ter, né? Às vezes coisas práticas. Eu vou mandar minha esposa lá num lugar que está cheio de homem, pegar um negócio. Não, vou eu porque está cheio de homem, né? Tem gente que não conhece, enfim. Eu vou mandar meus filhos e fazer as coisas por mim. Não, tem coisas que eles podem fazer porque faz parte do desenvolvimento deles. Mas eles têm que ver em mim o modelo de um homem que trabalha, o modelo de homem que zela pela casa, cuida da casa, que é responsável, de provedor, né? Que vigia pela casa. É responsável por guiar a família a uma convivência harmoniosa e feliz, no qual todos possam se desenvolver física, mental, socialmente e espiritualmente. O homem, eu estava lendo um livro, que o nome é Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, né? Achei interessante que fala que às vezes, entendo, né? A metáfora, que é como se você estivesse balançando vários bambolês, né? E um homem é assim, ele tem que balançar vários bambolês ao mesmo tempo, e a mulher também, mas estou falando aqui do homem. Ele tem que balançar vários bambolês, é prover a casa, é a disciplina dos filhos, é a busca em Deus, é a oração, é o cuidado com a igreja, é o envolvimento com o propósito eterno de Deus. Então é assim mesmo, são várias coisas que a gente tem que, o tempo inteiro, desenvolver física, mental, social e espiritualmente os nossos filhos, né? Cada um está numa etapa, cada um está passando por uma necessidade diferente, cada um é mais explosivo, o outro é manhoso, o outro e isso faz parte do homem, identificar essas coisas, claro, junto com a esposa, mas o homem participar dessas necessidades e poder cooperar, poder colocar o freio, poder acelerar, saber quando tem que empurrar, saber quando tem que puxar. Isso, o homem tem que estar atento. Não se pode terceirizar o ensino dos filhos para a esposa. Daqui a pouco eu começo a não ter mais vitória em uma área e então vai lá e resolve. Aí a mãe consegue uma vitória, o homem acha que a responsabilidade agora é da mãe, porque a mãe conseguiu lá resolver alguma situação. Não, a responsabilidade é minha. Claro que junto com a minha esposa, mas não é largar para a esposa, passar para a esposa essa responsabilidade. É responsável por ensinar a palavra de Deus, instruir, animar, edificar, repreender e corrigir. Essa orientação virá principalmente com o seu exemplo. Foi o que já foi falado aqui, né? Os mandamentos para o homem: amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui é uma varada no cabeçudo, né? Que
quer tomar na rédea, né? Eu vou falar cabeçudo, mas na brincadeira, não é na sentido pejorativo. O cabeçudo aqui já toma varado, porque Deus falou que a gente deve, Paulo fala, né? Que a gente deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? A si mesmo se entregou por ela. Olha, prepare aí a régua, porque a régua está alta, né? O Senhor estabelece o mais alto padrão de amor para o marido amar a sua esposa. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nada poderia ser mais elevado. É o mais alto nível de amor, entrega e renúncia. Significa perder para a esposa ganhar, ser envergonhado para que ela seja honrada, morrer para que ela viva. Esse mundo que a gente vive, olha, se tiver que escolher, tiver um casal ali hoje, e um dos dois for fuzilado, eu acho que o cara vai dizer, vai tu na minha frente, vai tu na minha frente. Né? Não tem umbridade, quase zero. Né? Porque o homem hoje é um homem banana, né? Com um B bem grande. Os maridos devem amar suas esposas com o amor de Deus, um amor puro, sacrificial, perfeito, permanente. Esse tipo de amor está descrito em 1 Coríntios. Vamos ler lá. O amor é paciente, é bondoso e não busca os seus próprios interesses. É não ser inconveniente. Amar é ser perdoador e ter domínio próprio. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, esse aqui ficou central, mas anotem aí 1 Coríntios 13, 4 ao 8. É com tal amor que o homem deve exercer o seu papel de servir, proteger, instruir e santificar a esposa. É com tal amor que deve exercer a autoridade que Deus lhe deu. Vejam, a gente estava falando lá atrás da responsabilidade que Deus confiou ao homem. E agora a gente está vendo como o homem vai fazer isso. Não é por si mesmo, não é da sua maneira mais grosseira que o homem tem, não. É diante de Deus, é guiado por Deus, é buscando a Deus, é com amor que provém de Deus. Eu outro dia estava... Deixa eu terminar aqui, depois eu quero falar sobre essa palavra. Bom, a gente vai seguir. Amor. Outro dia eu estava meditando, orando, eu até escrevi um negócio e acabei não escrevendo, mas eu quero escrever. A palavra amor, ela é extremamente mal utilizada hoje. Mal utilizada. As pessoas acham, e nós, já entrou isso inconscientemente em nós, que o amor é fazer a pessoa se sentir bem. Então, se ela está alegre e contente, ela está sendo amada. Então, assim, a pessoa está lá passando uma dificuldade, ou uma luta, ou uma angústia, ou uma coisa sua, o que o homem de hoje, esse neopentecostalismo, esse novo pentecostal, que tem nessas igrejas que tem os coaching, e que o homem é o centro, que Deus quer dar, e que Deus isso, que Deus é aquilo, e que Deus quer te encher, e que Deus quer te ver feliz, alegre. Essas coisas fez a gente perder a essência da palavra amor. Porque parece que quando a gente corrige um filho, a gente não está amando. Né? Parece que amar é fazer o filho ficar feliz. Não importa se seja por desobediência, por independência, por rebeldia. Parece que o amor é isso. O amor não é isso. O amor é apontar o coração do próximo para Deus. Essa é a definição de amor. Quando eu vejo qualquer coisa errada, a melhor solução é pregar o evangelho, ou, se é um irmão, apontar o coração dele para Cristo. É isso que resolve. É Jesus que resolve. Vamos lá. Não tratar a esposa com amargura. Colossenses 3,19. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, asperamente, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Muitos aqui se converteram e tinham uma vida louca. Eu mesmo era um cara que tinha uma vida muito louca. Alguns, os pais criaram, alguns nem foram criados pelos pais. Outros
outros, os pais eram severos, batiam, brigavam, apanhavam direto. Eu era um deles, né? Todo dia apanhava. Mas tem gente que acha que ser grosseiro com a esposa e com o filho é permitido porque ele era assim antes de se converter. Está enganado, meu irmão. Você tem que mudar a tua atitude. Você tem que ser doce. Você tem que ser doce porque Jesus te transformou. Porque o velho homem foi crucificado com Cristo e Deus levantou um novo homem. Pare com isso. Para, às vezes, de buscar lá de trás apoios para viver de uma maneira independente de Deus, porque Deus não quer um homem assim. Deus quer um homem que ama, um homem que é doce, um homem que sabe falar com a esposa, um homem que sabe falar com os discípulos, um homem que sabe, mas eu sou assim, grosseiro e tal, e pum, e sai largando todo mundo. Não, que isso? Não é assim. Eu tenho que ter um bom relacionamento com meu filho. Como que eu vou querer ensinar alguém se eu não consigo ter um relacionamento com meu filho? Aí de duas uma, eu não vou ter um relacionamento, ou eu mudo minha atitude, passo a ter um bom relacionamento e diálogo com meu filho, e consequentemente eu começo a cuidar de outras pessoas, ou eu não cuido do meu filho e não cuido mais de ninguém. Manos, se tem alguém que tem essa prática, reavalie sua conversão, reavalie sua vida com Deus. Isso precisa ser deixado para trás. Deus, a responsabilidade de ser o sacerdote é de todo homem. O homem é o cabeça da casa, mas não para dar patada na mulher, e sim, não deve tratar a esposa com amargura, asperamente, grosseiramente. Tem que tratar com amor. Não significa fazer o que ela quer sempre, né? Às vezes tem razão, mas tratar com amor na medida de Deus. Firme e não grosso, totalmente diferente. Firmeza é você falar uma coisa e se manter naquele posicionamento. Grosseria é ser grosso, falar alto, berrar, porque às vezes a mulher acaba se retraindo pela maneira como o homem fala, e o homem usa disso para se beneficiar. Está errado. Amabilidade e carinho. A mulher foi feita com características emocionais diferentes do homem. Tem irmãos, sim, nós como homens, eu tenho aprendido isso, identificar as características emocionais das nossas esposas, ver o que ela gosta, o que ela precisa, o momento dela, faz parte. Não é simplesmente eu viver minha vida e a esposa que se vire. Isso não é uma debilidade do homem, mas uma característica, aliás, isso não é uma debilidade da esposa, mas uma característica dada por Deus para, por exemplo, desempenhar sua nobre função de mãe, porque muitas vezes a mãe, ela, é o que eu estava falando, ela é mais sensível, e aí o pai chega lá, daí a mãe vem falando, meu amorzinho, mas você foi muito duro, e aí, não, pô, vou ouvir, não, realmente, então, olha filho, o papai foi muito duro, o papai que corrigir aqui, errou, agora está certo, fala, querida, obrigado pela tua pontuação, mas eu vou seguir naquilo que eu entendi. Porque eu já falei, e aí tudo é contra. Aquela história que vira uma celeuma, e Deus não está nisso. Deus não está nisso. Firmeza e ternura, ser amável, não quer dizer ser frouxo, que eu estava falando. O homem terá que ser firme ao corrigir erros ou tomar decisões. Muitas vezes o tratamento áspero é por falta da firmeza correta. Você estava falando, o cara é áspero porque ele não trouxe a firmeza lá atrás como deveria. O marido deve ser firme e terno. Firme nas decisões e terno no tratamento. Compreensão. O marido deve também conhecer e compreender a sua mulher. Para isso é necessário escutar com atenção o que ela diz. Saber escutar é uma das qualidades mais valiosas que se pode ter. Eu tenho aprendido isso. Tem que escutar. Né? A gente tem que escutar. Faz parte. Porque para o homem, lembra lá do Edmar falando da caixinha do nada? Aquela palavra lá, cada vez, de vez em quando eu me pego na caixinha do nada. E aí tá tudo bem, o negócio tá pegando fogo, se eu quiser eu entro na minha caixa do nada e foi-se. Mas eu tenho que pensar no meu cônjuge. Lembra? Aqui eu estou tentando desempenhar o meu papel. E eu quero cooperar com ela, porque se ela
O meu papel é apontar o coração dela para Cristo. E se ela estiver bem, eu estou bem. Se eu estiver bem, ela está bem. Eu tive uma situação com a Sui, e comigo também, né? E a Sui teve um tempo muito difícil. E eu percebi uma coisa que, naquele momento, uma coisa que eu entendi de Deus, é que se nós não cuidarmos entre nós, a obra toda, ela fica não rompida, mas ela fica comprometida, né? Então nós precisamos estar alinhados. Tratar a esposa com dignidade, 1 Pedro 3,7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum de lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompam as vossas orações. Não se interrompam, né? A palavra fala que até as orações se interrompem se nós não tivermos um procedimento correto diante de nossas esposas. Dignidade é igual respeito, honra. Não é só a esposa que deve respeitar o marido, ambos são igualmente filhos de Deus. O versículo acima diz que se o marido não trata a esposa com dignidade, suas orações são interrompidas. Tratar com dignidade como parte mais frágil significa honrar a esposa, cuidá-la, protegê-la e não a sobrecarregar. O que significa ser ajudadora idônea? Agora vamos para as moças. Deus concede ao homem complemento eficaz e eficiente através da mulher, alguém como ele, porém diferente. Uma ajudadora idônea, já que o homem em si mesmo é incompleto, incapaz de cumprir o propósito de Deus, incapaz de cumprir o propósito de Deus, como ele poderia ter filhos e criá-los sozinhos? Homem e mulher, formar juntos uma unidade completa com toda a capacidade de se multiplicar e encher a terra. Voltando aqui para o propósito eterno de Deus. O papel da mulher, cooperar com o propósito eterno de Deus. Ser uma ajudadora idônea. Ser uma ajudadora idônea para cooperar com o propósito eterno de Deus. Significa para uma mulher unir-se ao seu marido, ser solidária com ele e investir toda a sua sabedoria, capacidade e experiência para alcançar o objetivo comum, livre de atitudes independentes. Também significa reconhecer que o exercício da autoridade principal compete ao marido. Ela não entra em competição com ele, mas o complementa. Quando complementa, o objetivo é alcançado. Quando entra em competição, esquece. Inatividade e infrutuoso. Sempre. O homem necessita de ajuda porque é sensível. Precisa de alento, compreensão, um sorriso, aprovação ou desaprovação, apreço, cooperação de sua mulher e em tudo que ele realizar. Aqui, eu penso, né, que uma coisa é a mulher saber a hora de colocar, né? Saber ser uma com o marido, saber como falar, saber a hora de falar, saber os momentos delicados do marido, né? Eu lembro de um testemunho meu, que eu fui assim, eu percebi nela que quando eu estava meio chateada, ela dava uma segurada, né? Mesmo que eu errava, ela dava uma segurada, depois ela vinha e conversava. Você ser sensível, entender o tempo, depois senta, conversa. Ser ajudadora idônea significa cumprir satisfatoriamente suas responsabilidades específicas quanto à criação dos filhos, o cuidado de casa, a alimentação e da família. Minhas irmãs, uma vez eu vi uma palavra, um irmão falando que os afazeres domésticos são um culto a Deus. Quando vocês estão lavando louça, vocês estão cultuando o Senhor. Quando vocês estão trocando a roupa dos meus filhos, vocês estão adorando a Deus. Quando vocês estão dando banho nas crianças, vocês estão adorando ao Senhor. Quando vocês estão ensinando as crianças no homeschooling, vocês estão adorando a Deus. Quando vocês estão passando pano em casa, estão adorando ao Senhor. Isso é uma constante adoração a Deus, porque é o papel para qual Deus chamou vocês. De ser uma ajudadora idônea, cumprir satisfatoriamente suas responsabilidades quanto à criação dos filhos, o cuidado da casa, a alimentação da família.
Significa ter a disposição de ajuda do seu marido em tudo. De ajuda a seu marido em tudo. Inclusive, trabalhando para cooperar com o sustento da família quando se fizer necessário por causa das dificuldades econômicas. Enfermidades, ausência, separação ou morte. Isso é uma coisa muito preocupante. E a gente até ia tirar isso, mas eu pensei, não, vamos para o que a gente pode falar. Mulheres perdendo a sua missão de mãe em troca de um benefício próprio, né? Hoje, uma das características de um mundo que não quer ter filho é porque quer viajar, porque quer ir no cabeleireiro gastar R$1.000, R$2.000, quer comprar um carro, a mulher quer ter o carro dela, a mulher quer ter um monte de perfume, a mulher quer ir para academia. Então essa é uma das características latentes e fortes hoje no mundo, de que as mulheres não querem mais ter filho. Eu fui para a Itália ano passado, eu fiquei impactado. Um país de idosos. Não tem criança, não tem jovens. É inacreditável. Eu fiquei olhando, eu fui nas fábricas, eu e o Diego, e as fábricas que eu fui, todos os funcionários, todos não, 90% de 60, 65 anos. Eu falei, mas por que tudo? Ele falou, porque aqui não tem muita gente jovem e tal, e aí o mais velho tem que trabalhar, porque lá essa cultura não foi banida. Por quê? Porque eles entendem um país socialista e muitas vezes comunista, entende? Não estou falando da questão da Itália, mas hoje, cada vez mais o comunismo, o socialismo, é o quê? Para não ter filho. Não tenha filhos. Os países desenvolvidos, eles são países que são centralizados em si mesmos. Cada um tem o seu umbigo como o próprio Deus. Então, para que o cara vai ter filho se ele pode viver uma vida boa o resto da vida? Aí sabe o que eles estão fazendo agora? Todo esse lastro de imigração que tem na Europa, muito porque não tem gente para trabalhar. Muito. Você vai nos lugares que são mais pobres, é tudo imigrante, marroquino, argelino, enfim, daquele povo lá, muita gente, indiano, muito indiano porque fala inglês. Então, é uma raça de povo que caiu numa mentira do diabo e não entender, e se diz cristão. Tem que se lembrar que a Europa se diz cristão, né? Porque, por exemplo, Portugal é um país extremamente católico. A Espanha é muito católica, a Itália é muito católica, o Vaticano está lá. E olha como ficou, porque não se fala a verdade. Não pode trocar a verdade de Deus pelos meus gostos. Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea dentro do casamento. Ela casou, ela tem um papel a desempenhar. Ela pode não casar? Pode, porque em outro momento a gente pode entrar e ver que textos falam que melhor que não se case. É uma opção. Mas se ela casou, ela tem que desenvolver o papel dela como ajudadora idônea, e o multiplicar, encher a terra e ter filhos, criar filhos, faz parte do propósito eterno de Deus. Amém? Amém. Os mandamentos para as mulheres. Começa para os homens. Submeter-se ao marido como a Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, não aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Olha que interessante. Irmãzinha, vou falar mais doce com as irmãs. Se você não se sujeita ao seu marido, como você vai sujeitar a Cristo? É isso que a palavra está falando. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Aí. Vou deixar só as mulheres. Vamos lá, mulheres. Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Aí, catequese com as mulheres. O marido está gostando. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. É claro que submissão também não tem nada a ver com a palavra submissão que esse mundo trouxe hoje.
É totalmente diferente. É diferente de subserviência. Essa palavra bonita. Esposas, sede submissa aos seus próprios maridos, como convém ao próprio marido, como convém o Senhor. Colossenses 3,18. Aspectos da submissão. Submissão é o reconhecimento da autoridade estabelecida. Não é apenas uma obediência externa, mas uma atitude interna de submissão e respeito. A mulher precisa estar resolvida dentro do seu coração em relação a isso. E ela se resolve aonde? Em Deus. Porque ela se converteu, assim como o homem não pode trazer do mundo as velhas maneiras e tem que ter uma nova maneira de viver, a mulher também. Se ela vivia num lar que a mãe comandava, que a mãe mandava, que a mãe isso, que a mãe aquilo, ela se converteu, esquece, apaga, borracha. É um livro em branco, nova criatura. O que Deus quer para a minha vida, como que eu tenho que ser. Submissão não anula a mulher, mas lhe dá a condição para cumprir seu papel. A mulher deve ser submissa em tudo. Efésios 5, 24. Quem pode ler aí? É que fala assim, ó, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim todas as mulheres, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. As irmãs com maridos incrédulos devem ser submissas a eles. Devem se comportar de tal maneira, vendo eles o comportamento delas para se converterem. 1 Pedro 3, 1, 2. Vamos ler lá. Mulheres, sede 3, 1 e 2. 1 Pedro 3, 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Isso é muito importante. Entrar aqui rapidinho. Pressão. Está quase acabando. Aqui tem uma coisa perigosa, em dois sentidos. Primeiro, de a mulher achar que o marido incrédulo tem direito de sobrepor Deus sobre a vida dela. Não. Aquilo que é palavra de Deus, a mulher tem que ser firme e posicionada em relação a isso. Ponto. O outro ponto que eu já vi, me lembro de algumas situações de algumas irmãs, que, por exemplo, o marido falava para não ir em encontro e ela não ia. Mas quando era para enfrentar o marido para comprar uma bolsa, ela enfrentava. Né? Então, assim, cuidar para não usar desse texto para satisfazer minha carne. Ah, mas o meu marido falou que eu não posso ir nos encontros. Ah, mas o meu marido falou que eu não posso estar com vocês. O meu marido falou que tem que saber discernir diante de Deus o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Né? Então aqui é sempre assim. Ela, quando tiver um caso de uma irmã que o marido não é convertido, sempre buscar aqueles que o ajudam. Que ajuda, né? Para que possa, junto, ter discernimento de que fazer. Porque, assim, uma coisa, mano, que eu tenho que conversar até com o Tarcísio, com o Neu, a gente não é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não é padrão, a gente sempre falou muito padrão, modelo, e tem os modelos, mas os modelos, eles são estabelecidos na igreja por quem? Por Jesus. Então a minha referência máxima é Cristo. Eu tenho que buscar Cristo, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que ouvir Jesus, eu tenho que dobrar meu joelho, eu tenho que clamar a Deus, eu tenho que me envolver com Deus, eu tenho que ter minha experiência com Deus. Não é o modelo. O modelo ele pode me ajudar em algum momento para me alcançar algo, mas ele não me suporta. Não me suporta. Não é o me reunir com os irmãos que vai me fazer ser salvo. O que vai me ser salvo, o que vai me salvar é minha comunhão com Deus. É o meu relacionamento. Imagina Jesus chegar lá e falar assim, não te conheço. Não te conheço, não conheço tua voz. Não lembro de conversar contigo. Não lembro
de nenhum momento íntimo, ou raríssimos momentos íntimos, não vai admitir, não. Não! Nós temos que ter comunhão com Deus, buscar Deus. E nesse Ctrl-C, Ctrl-V, eu quero dizer que existem casos que a gente tem que buscar em Deus a resposta. O fato é que a mulher deve ganhar o seu marido no seu santo proceder. Agora, essa sujeição, ela deve ter que ser buscada em Deus, para agradar a Deus, não é nem para agradar o marido. Eu não vou me sujeitar para agradar o marido, eu vou me sujeitar para agradar a Deus. E Deus, consequentemente, pode alcançar o coração do marido. A submissão não implica que a mulher não fale, não opine ou não tenha influência nas decisões de família. Ela não precisa dizer sim para tudo. Ela é ajudadora. Portanto, deve opinar, concordar, discordar, mas sempre deve mostrar uma atitude de submissão ao marido. Ter a disposição de deixar as decisões finais em suas mãos. Mãos de quem? Marido. Sem amargura e nem rebelião interior. Quando uma esposa considera que seu marido crente está abusando da autoridade, deve falar-lhe a sós com respeito e mansidão. Se não escutar, deve falar novamente diante dos irmãos espirituais e maduros, que é o texto de Mateus 18 e 17, que fala que se o teu irmão pecar, vai tu ele só, repreende, se ele se arrepender, chama contigo testemunho. No caso do marido não crente, que abusa da autoridade, a esposa deve buscar conselhos da igreja quanto o que deve fazer. Eu estou falando isso. Agora, outra coisa. Erro grave. Esposas coniventes com os erros dos maridos. Muito grave. Muito grave. Não resolve nada. É igual um câncer. Né? Se ele não cuidar do tratamento, não ir no médico, ele só vai acontecer uma coisa, vai te estragar inteiro. A mulher que não é transparente, que não busca ajuda nos seus relacionamentos com o marido, vai ter problema. Vai ter problema. Eu lembro de algumas vezes também conversar com as irmãs, e a irmã falou, não, mas é porque eu não quero expor ele. Não, mas peraí, como assim expor? Expor é você chegar aqui, porque o Felipe é assim, assim, assim. Não, mas quando está eu e o Tarcísio assim, quantas vezes a Silvia vai conversar alguma coisa, e eu falo, vai lá e conversa, porque eu tenho muita coisa para mudar. E eu preciso que alguém me ajude. Se eu tenho um pensamento, ela tem um pensamento diferente, aí eu e ela vamos resolver um problema dentro de casa? Não. Aí Deus colocou a igreja para isso, ajuda os ligamentos. E aí, primeiro a mulher vem e fala com o marido. Se o marido não mudar, usa o artifício que Deus deu, que é o quê? A igreja. Não deixe de buscar ajuda. Todo mundo tem dificuldade, Tarcísio? Tem dificuldade, Silvio? Não, zero dificuldade? O senhor tem dificuldade, não? Tem coisa para aprender? Quem que não tem coisa para aprender, mano? Se alguém aqui acha que algum de nós não tem problema no casamento, levanta aí quem não tem, porque a gente vai tentar fazer um intensivão para aprender aqui. Agora, muito dos problemas são resolvidos quando nós temos uma vida transparente. Transparência. Eu não posso pensar em não falar alguma coisa para os irmãos, pensando o que os irmãos vão fazer com o meu marido. Porque de repente ele ocupa um cargo de cooperador, de repente ele cuida de vidas, de repente eles vão tirar de vida, vão tirar as vidas que ele está cuidando, porque já não é a primeira vez, já é a segunda. Só vai piorar, é ladeira abaixo. Se a mulher tem um problema com o homem, que o homem tem um problema na vida do homem, e a mulher detectou, e a mulher tentou tratar, ouviu resistência, teve resistência, tentou tratar de novo, teve resistência, e a mulher abandona, olha, só por misericórdia de Deus, que Deus vai no coração daquele homem e vai mudar. Não, tem juntas e ligamentos. Muitas vezes a mulher percebe algo na nossa vida que nós mesmos não percebemos, e nós estamos sendo enganados pelo nosso coração. Por quê? Porque a gente acha que está certo. Não é porque assim, eu quero errar, eu quero fazer isso. Não, porque eu quero errar e ela vai... Não, é porque eu tenho no meu coração a convicção de que eu estou certo naquilo. E aí ela, com graça, sabedoria, amor, tem que ter liberdade, o homem tem que dar liberdade para ir até a junta e falar, olha, em casa a gente está passando por isso, a gente já conversou uma vez, conversou duas, conversou três, e buscar ajuda. E o marido tem que ter humildade para ouvir o que os irmãos têm para dizer. Daqui a pouco os irmãos vão dizer, olha, minha irmã, você está errada, teu posicionamento está contrário, tal, fala isso, aquilo. Não,
Às vezes é do homem. Mano, você está sendo autoritário, você precisa buscar aqui, cuidar aqui, ser mais amoroso, ser mais... 90% sobra para o homem, das vezes, né? Mas é isso aí. Mas precisa trazer a luz. Não pode ser conivente com os erros do marido. Respeitar ou reverenciar o marido. A esposa respeite ao marido. Ou reverencie, né? Verso 3:3. Respeitar ou reverenciar, de acordo com algumas traduções, é ir além de uma simples obediência, é ter uma constante atitude de acato e honra, na presença e na ausência do marido. O respeito se manifesta na forma de falar, no tom de voz, nos modos, gestos e olhar. Tem mulher que não fala nada, né? Meu Deus! Não precisa nem falar. Pela cara já deixa o cara já... Também implica em não o depreciar ou desprezar, nem a sós e nem diante dos filhos. Isso é muito importante. A mulher ressaltar os erros do marido na frente dos filhos, ou mesmo que for a só, depreciar, né? Depreciar, tipo, dar menos valor que ele tem. A mulher é responsável por ensinar a jamais falar mal dele para outros. Isso é uma coisa que tem que cuidar. Porque meu marido é assim, porque o fulano é assim, porque ele é assim mesmo e tal. Quando está os irmãos, parece que o vídeo é uma brincadeira e ela acaba perdendo algo que Deus mandou. Não é porque o Felipe, o Tarcísio, acha que é assim, Deus está nos ensinando. É o padrão da mulher. A mulher tem que zelar pelo seu marido, não falar mal dele, jamais falar mal dele para os outros. É diferente de buscar ajuda, como eu estava falando antes, né? Falar mal é chegar aqui, tem um monte de gente, porque o Felipe é assim, o Felipe é assado. A mulher é responsável por ensinar aos filhos, pelo seu exemplo, a honrar e respeitar ao pai. Não há nada que irrite tanto um homem como o desrespeito da esposa. Aí só se as mulheres tivessem cabeça de homem para entender isso, né? Arrogância, grosseria tornam a mulher indigna e vergonhosa. A mulher respeitosa é a alegria do marido. Ela o engrandece e o faz ser um homem honrado diante dos demais. Ter um espírito manso e tranquilo. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível de um só espírito, manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, do 3 ao 4. Então está falando aqui, não é a marca exterior que define a mulher, mas sim um coração, o interior, um espírito manso e tranquilo, que tem grande valor diante de Deus. Não é a beleza, não é o cabelo, não é o vestido, não é a roupa, não é o perfume, é aquilo que está dentro, é um espírito manso, tranquilo, é isso que tem valor diante de Deus. A mulher casada deve procurar manter-se bonita e atraente para seu marido. É bom cuidar do corpo, dos cabelos, vestir-se bem, mas sem exageros, com penteado chamativo, joias de ouro, e vestido, assim, muito ouro, né? Aqui ninguém vai ter muito ouro também, né? Vestidos luxuosos. Também não deve adotar um estilo mundano de vestir. Porém, o Senhor diz que a beleza que Ele dá valor na mulher é a do coração, com o espírito manso e tranquilo. E o homem também valoriza isso. Por quê? Porque o homem quer ver Deus na mulher. O melhor atrativo que ele pode encontrar na mulher é um espírito manso e tranquilo, doce, amável e alegre. Uma atitude inquieta comunica insegurança e falta de descanso. Mulheres intranquilas tornam-se inconvenientes, exigentes e rixosas. Né? Sabe que eu lembro, vai, faz. Você é uma derrota diante de Deus, uma mulher assim. Como o homem tem a responsabilidade de ser cabeça, de amar, e o homem grosseiro é uma derrota diante de Deus, uma mulher rixosa é uma derrota diante de Deus. Melhor é morar no canto do eirado do que junto à mulher rixosa na mesma casa. Cada vez mais nós vamos ver pessoas separadas. Cada vez mais. Os casamentos estão arrebentando. Satanás fez uma folia
E muito é porque o homem não se torna o cabeça e a mulher não se torna uma ajudadora idônea. E aí a gente vai vendo o resultado que existe. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. A falta de um espírito manso e tranquilo demonstra falta de fé e traz perturbação ao lar em vez da harmonia e confiança. Amém, minhas irmãs? Algumas coisas para alcançar aí também, junto com os homens. Atitudes indevidas do homem. Não assumir o papel como cabeça, seja porque a mulher permite, ou simplesmente porque lhe seja mais cômodo. É uma saída inaceitável. O marido deve assumir suas funções com toda a responsabilidade. Senão, sobrecarregará a esposa, e ela ficará esmagada sobre o peso de tantas obrigações familiares. Não compete a ela tomar todas as decisões sobre as questões da casa, administração do dinheiro, cuidado com a saúde, disciplina dos filhos, vida espiritual e etc. Alguns homens pensam que sua função se resume em trabalhar fora de casa e trazer o salário no final do mês. Errado. Extremamente errado. Não é trabalhar e trazer o dinheiro no final do mês. Isso é uma das. Se fizer isso, a esposa se encarregará de todo o restante. Isso deve ser corrigido porque ocasiona um grande desajuste na família. Anular a mulher. Deus concede ao homem uma ajudadora idônea, mas alguns não lhes dão lugar, querem fazer tudo sozinho, não conversam com suas esposas, não se interessam por sua opinião, não lhes delegam responsabilidade. São homens tão assoberbados, tão completos e tão nécios que subestimam e anulam as esposas, a valiosa ajudadora que Deus lhe tem dado. Um erro grave. É um combustível. Se tu quer ir bem, tu precisa da tua esposa, e tu precisa ouvir, tu precisa ajudar, tu não pode ser soberbo, tu tem que conversar, tu tem que ter interesse na opinião dela. Não é assim, eu falei que é assim, pronto. Pô, peraí, não é assim. A mulher se sente frustrada, amargurada. É preciso que o homem reconheça as áreas específicas sobre as quais as mulheres têm responsabilidade direta, para que ela possa desempenhar suas funções com critérios próprios, criatividade, prazer e esse quase mágico toque feminino, que é uma diferença que a mulher tem. Quais as atitudes indevidas da mulher? Usurpar o papel do marido. Algumas extrapolam os limites de sua esfera de responsabilidade, assumem a liderança da família e anulam seus maridos. Querem dirigir tudo, ter sempre a última palavra, subestimam a opinião do marido, acham que toda a responsabilidade da família recai sobre elas. De certa forma, isso é uma sequela da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os homens saíram para trabalhar, para a guerra, e as mulheres dominaram. Mas não é nem uma sequela só de lá, já é uma sequela do novo mundo que a gente vive. A mulher não foi projetada por Deus para suportar semelhante carga. Não apenas porque arruina seu marido e viola a lei de Deus, mas também sobrecarrega e atrapalha a si mesmo. Seus nervos se alteram, já que sempre vive tensa, não sabe confiar em seu marido, relaxar e descansar em Deus. Depois de alguns anos, sua saúde fica abalada. Não conhece o repouso trazido pela submissão. O repouso trazido pela submissão. Mulheres, Deus foi tão bondoso com vocês, de colocar alguém para guardar dentro de vocês. Por que querer assumir esse papel? É o cuidado de Deus para a vida de vocês. Muitas vezes reage quando já é tarde demais, e com sua atitude acabou formando um marido incapaz de governar o lar. Tudo isso resulta em casamento infeliz e filhos criados com mau exemplo, que voltarão a repetir a história quando tiverem seus próprios lares, se não se converterem. Outro erro, ser independente do marido. Há aquelas que buscam independência pessoal, fixam sim objetivos próprios, administram seu próprio dinheiro, dão prioridade à sua profissão quando tem, não compartilham determinadas áreas de sua vida, fazem de seus próprios programas, não se interessam muito nas atividades, projetos e amizades do seu marido. Quando essas coisas começarem a acontecer, fica claro que o casamento está indo por uma direção errada. Perigo. É necessário fazer uma revisão a fundo.
detectar as causas e saná-las urgentemente, com a ajuda de Deus. O casamento é uma unidade total, os dois são uma só carne. Responsabilidades específicas do homem. 1 Timóteo 3, 4 e 12. Tarcísio, consegue ler para nós? Quatro. Pode ser só o 4, acho. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Responsabilidade do homem, governar bem sua própria casa, criar os filhos sob disciplina. Claro que ali ele está falando para o presbítero, mas eu penso assim, quando a gente fala de homem se envolver, eu penso que qualquer homem convertido deve ter um modelo máximo, que é Jesus, e é isso, ensinar bem os filhos em casa. Outra coisa, Gênesis 3,19, trabalhar para prover o sustento da família. No suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Depois 1 Tessalonicenses 4, 11, 12, 1 Timóteo 5, 8, fala do trabalho, da responsabilidade do homem como trabalho. Então trabalhar é para prover o sustento da família, o homem é o principal responsável. Amparar, proteger, cuidar, sustentar. A gente já leu esse texto, Efésios 5, 29. Lê para nós, filho. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Amém. A medida de Deus, amparar, proteger no exemplo de Jesus. Assumir o papel preponderante na formação dos filhos. Importante, importantíssimo. Se teu filho está sem correção, a responsabilidade é do homem. Na maioria das vezes a responsabilidade do homem. Eu falo que lá em casa a Sui corrigia, mas na maioria das vezes eu corrigia sempre. Na maioria das vezes. Quantas vezes eu parava o encontro? Nós estávamos lá em Brusque, eu estava falando, eu falava, pera só um pouquinho, vai pro quarto. Ficava lá os irmãos, às vezes ficavam quietos, às vezes eu começava a repartir. Correção, responsabilidade é minha. Eu não consigo ver meu filho errando e falar assim, por que tu não corrige meu filho? Sui, você tem que corrigir. Eu posso até ter uma conversa, mas a responsabilidade é minha. Como homem, é eu que tenho que puxar eles para a leitura da palavra. É eu que tenho que todo dia chegar lá e falar, filhos, vamos ler a Bíblia, vamos orar, o pai está cansado. Uma vez ou outra passa, mas a responsabilidade é minha como cabeça. Olhar e falar assim, meu filho tem interesse pelas coisas de Deus. Eu olho a idade, às vezes, de alguns, eu fico pensando, eu me preocupo, por quê? Porque eu tenho que identificar isso no meu filho. Qual é o temor? Ele está com 8, 9, 10, 11? Qual é o entendimento que ele está tendo das escrituras? O que ele está absorvendo? Qual que é a motivação dele para estar com os irmãos? Eu estou nessa fase. Os meus são dessa idade. Então eu quero entender muitas vezes qual é a motivação dele nesse encontro. Às vezes é jogar futebol. Aí eu tenho que chegar lá e dizer, filho, não é assim, tu vai lá porque a palavra de Deus fala isso, isso, isso. Você quer ir por lá porque então ensinando, sendo sensível, é do homem isso. Afirmar os valores de sua masculinidade, ensinar habilidades a eles, trabalhos manuais, profissão, etc. Dar a eles formação comercial, iniciá-los nos negócios, praticar esporte junto, falar sobre educação sexual. Eu estava me lembrando aqui, agora estava rindo, porque nós vivemos uma vida mundana. Aí o pai desde pequeno, seu orelhudo, seu burro. E aí eu pro colégio, o pessoal falava, seu orelhudo. Eu falava, mas você o pai me chama todo dia, eu nunca sofri de bullying. Né? Porque eu já era bullyingado em casa, como diz a minha irmã. Só que assim, hoje a gente entende. Eu vou falar pro meu filho que ele é burro, vou falar que ele é orelhudo, vou falar que ele não... Até assim, que tu é sempre assim, que tu presta atenção. Paciência, é responsabilidade minha, ensinar ele a ser homem. Homens, ensinem seus filhos, homens, a serem homens. No meio dessa geração medonha que a gente vive hoje. Ensinem a ser homens, ter responsabilidade, acordar cedo,
Não precisa dormir até 10 horas, 9 horas, mesmo que não tenha nada para fazer. Mas precisa dormir até 10 horas? Não. Acorda cedo, vai fazer as coisas. Formação. Vai deixar para quando tiver com 20 anos pensar no que vai se formar? Não, está com 13, 14, o que ele gosta, o que ele gosta de fazer. Pô, tem algum irmão que pode botar ele para trabalhar momentaneamente? Não, não tem. Ah, mas de repente a gente consegue aí no meio período. Manos, ó, o que vocês acham? Estão conseguindo. Aqui é bom colocar agora, não segura. Claro que dependência da igreja, mas ter importância e ver essa necessidade e acompanhar essa necessidade. Para que quando chega com 20 anos, está lá o guri. Não estudou, mal estudou, não quer fazer nada, alguns ainda jogando videogame, não estou falando, eu creio que eu no meio da igreja, né? Mas hoje, 30 anos, é uma criança, cara, no mundo. É uma criança. Eu tenho meus clientes lá, chefe de cozinha, 30 anos, tem cara que é uma criança. É jogar videogame, é curtir a vida, é fumar maconha, é isso aí. Que tipo de homem, que tipo de mulher em sã consciência vai dar bola para um traste desse? Nós precisamos olhar as coisas importantes de Deus na vida dos homens, um parênteses para solteiras. Assumir a responsabilidade. Essas coisas aqui, as solteiras, já tem coisas que podem ver na vida dos solteiros. Como eles são aí no meio dos irmãos, eles têm responsabilidade pelo ensino. Eles querem pegar os mais novos, sentar, fazer um encontro, tirar um tempo para orar. Eles querem pegar lá os de 8, 10 anos, trazer uma palavrinha para eles. Eles têm desejo de se mover a galerinha para orar. Eles chegam aqui no encontro, eles veem os irmãos trabalhando, ajudando aqui. Eles vêm ajudar, eles ficam lá fora dando risada. Ó, abre o olho. Ser sacerdote da família, o líder espiritual, ensinar, guiar, identificar a família no Senhor. Outra coisa que para o jovem também é importante, se ele não é um líder espiritual antes de casar, pode ser que ele seja depois, mas não reclame se ele não seja depois. Ocupar cargos de liderança, aqui que eu estava falando antes, não é uma liderança do cara ser pastor, presbítero, apesar de que a Bíblia fala que aquele que almeja o episcopado, pouca coisa almeja. Aquele que quer ser um pastor, não tem problema de dizer, eu quero ser um pastor, glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Pode falar isso. A diferença está em fazer que as coisas aconteçam para que eu me torne pastor. Aí é diferente, né? Ambição e desejo, Timóteo acho que fala que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja, é Paulo falando para Timóteo, acho, né? Estou pulando os textos, depois vocês irem lá para acelerar, para acabar aqui rapidinho, já passou do horário. Responsabilidades específicas da mulher. Ocupar-se com mais dedicação da criação dos filhos. Ser mãe é o mais alto ofício. Mesmo biologicamente, Deus fez com que os filhos fossem dependentes da mulher. Homem, não tente ser mais amado do que a mãe, porque vocês não vão conseguir. Isso é biológico. Adianta, eles querem a mãezinha que está perto, deitar com a mãe e abraçar a mãe, é parte. Agora tem que ser amoroso também, né? Terminou o café da tarde, aí ela vai sentar um pouco se conseguir, depois aí já vem a janta, e toma banho todo mundo, e até... Amem suas esposas, mas e sem elas vocês estão lascados. Nós estamos lascados. Mas é a responsabilidade da esposa. E é bom diante do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Estão fazendo aquilo que o Deus de vocês chamou vocês para fazer. Cuidar das roupas. Cooperar para melhorar as finanças da família na medida do necessário. Se viável. Volto a falar. Mulher trabalhar para passear, comprar roupa, comprar carro e ter vida boa, não é bíblico. Não é bíblico. A mulher trabalha quando há uma necessidade do homem. O homem tem uma necessidade, tem os filhos. A mulher trabalha, deixa os filhos numa necessidade, debaixo do conselho, para tentar arrumar alguma coisa para ajudar momentaneamente, para depois voltar para o seu lar e cuidar dos seus filhos. Cuidar da formação integral de suas filhas, importantíssimo. Muitos homossexuais são homens que foram criados pelas mulheres e meninas que sofreram muitos danos de mau exemplo de homem em casa. Muitos. Meninas que foram abusadas, meninas que o pai só batia na mãe, que não via exemplo, e eles acabam se tornando
né? Apesar de ser um pecado, nós precisamos amá-los, né? E orar por eles, né? Mas precisamos entender que isso é pecado, mas precisa haver uma disposição de orar e clamar por essas pessoas, mas muitos são por uma criação errada, tiveram um mau exemplo em casa. Então a responsabilidade da mãe com as suas filhas, os filhos agitadinhos, arrumadinhos, né? Banho, assíduos, são responsabilidades da mãe. Ensinar, desde a mais tenra idade, tudo que diz respeito à sua feminilidade, educação sexual, moda, comportamento social, tarefas domésticas, habilidades manuais, comportamentos com o sexo oposto. Tem a menininha lá, eu estou aprendendo, porque era menino, né, o chulezento lá, e farra, sai, fedido. Agora eu tenho uma menininha, que ela sempre deixa ela uma princesinha ali. E aí eu falo, nossa, que coisa linda, parece que os guris têm 3 camisetas, entre aspas, 2 bermudas. A gente tem um guarda-roupa gigante, ainda bem que ganhou um monte de coisa dos irmãos. Mas é assim, essa feminibilidade, que é maravilhoso na mulher, tem que cultivar isso. A menininha de Deus, ela é linda, ela foi formada, essas preciosidades, e elas têm que ver exemplo disso na mãe. Ensinar a Sagrada Escritura aos seus filhos. Timóteo, sendo muito jovem, pôde ser ministro de Deus, porque desde menino tinha sido doutrinado por sua mãe e por sua avó. Olha que legal Timóteo, né? Qual é o nome da mãe de Timóteo? Não. Como? Lloyd. Eunice. Quase. Pode. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém. Vó Lloyd e sua mãe Eunice, que foi ensinado, homens, vejam nas mulheres, o que vocês veem nelas? A beleza? A beleza vai ficar para sempre, cada dia mais bonita, não tem problema. Mas não é o que sustenta o casamento. O que sustenta o casamento é Cristo. Depois, eu sempre falo assim, que é igual você fala assim, ó, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. Aí um dia ele vai lá e toma um choque. Eu devia ter botado o dedo na tomada. O casamento é assim. A gente fala assim, ó, depois de 1 ano, 2 anos, aí que vem o verdadeiro amor. Não é a paixão. Se for por paixão, a paixão vai acabar. E sabe o que eu vou dizer? Você não está em maus lençóis, porque passa. Agora, se vocês tiverem um amor em Cristo, cada vez o casamento de vocês vai ser melhor. Cada vez melhor. Meu casamento, cada dia melhor. E eu sempre falo para eles, os 3, falo, aqui dentro da minha casa, a mais importante é tua mãe. Depois são eles. Porque meu pai falava isso, um dia vocês vão casar e vão ter a família de vocês. Mas ela vai ficar a vida inteira comigo. Então, primeiro é a minha esposa. Vai comer, não sei o quê. Dá pra mamãe, vocês ficam sem. E pro papai também, às vezes. Quem vai acabar o chocolate? Então vocês não comem. Porque antigamente os filhos sentavam na mesa quando dava. Hoje em dia tem que sentar com a comida dos filhos. Os filhos se tornaram o reizinho da família. Não, peraí, pô. Eu não estou falando que precisa ser assim. Mas se precisar, tem que você ter domínio próprio. E vai esperar. Claro que às vezes as mães dão comida antes, porque também para ter um pouco de paz e comer depois, né? Mas não porque o filho quer. O filho não tem que querer nada. Né, Pi? Ontem a Anne falou assim, como é que a Anne falou, mãe? Que ela falou que ela não queria... eu não quero ir comer, né? Era tipo, a gente ia num lugar e ela falou, eu não quero ir lá. Eu falei, que legal. O papai tá tão assim, vai mudar a opinião por tua causa, né? Eu falei, você novinha, você não decide nada aí, então... eu não quero comer lá. Obviamente, há muitas áreas. Aí, vamos lá, é o penúltimo, tá? A gente já vai acabar. Responsabilidades dos dois aí, juntos. Obviamente, há muitas áreas de responsabilidades compartilhadas por ambos os cônjuges. Planejamento familiar, administração de finanças. Não quer dizer que porque o homem tem responsabilidade, o homem não pode chegar e dar a mulher e falar, olha, a gente está ganhando tanto aqui e tal, a gente precisa economizar aqui e lá, o que você acha que é mais importante? Eu quero comprar isso, quero comprar aquilo.
aquisição de novos bens. Ah, não, vou lá comprar a casa que eu acho que é boa. Pronto. Ah, vou comprar um carro que eu gosto, porque eu sou cabeça em casa. Não é isso que a palavra fala. Educação de filhos, cuidado com a vida espiritual, formação de caráter e bons hábitos, apoio e controle de seus estudos, cuidado da saúde, recreação e realização da obra do Senhor, cuidado das necessidades também. Então essas coisas são responsabilidades conjuntas. Para um bom desempenho nessas áreas de atuação conjunta, é necessário ter uma boa comunicação. Eu lembro que o irmão falava assim, ó, eles brigavam e ele falava assim, aí ela ficava emburrada. Aí ele falava, olha, a gente tem duas opções, ou resolver a situação, ou ficar emburrada, mas assim, a gente não vai separar mesmo, então eu acho que é melhor tu resolver a situação. Então eu vou deixar os burros de lado e vou continuar a vida, porque não vai poder separar mesmo. Então, cara, é um bom diálogo. Conversar com a esposa, falar, ei, pô, por que você está chateado? O que aconteceu? O que eu falei? A maneira que eu falei? Como é que eu agi? Ser amiga. Uma característica forte de um casal é ser amigo. É ser amigo, é poder conversar. Eu imagino assim, ó, os filhos vão crescer, vão casar, vão embora. O Tarcísio já está o segundo, né? Aí daqui a pouco vai, apesar de que eles fizeram uma fazendinha lá, uma quadra. Mas, por exemplo, os filhos crescem, era para ir embora, vocês deu jeito de deixar do lado a Silvana, né? Aí os filhos crescem e vão embora. Cara, quem é que vai dividir a minha casa comigo? É minha esposa, é minha amiga. É ela que a gente vai acordar de manhã. O Mário ficou 20 dias em Itapema agora, né? Eu já tinha visto, eu fico impressionado na maneira do cuidado que ele trata a esposa. Assim, muito cuidadoso. Às vezes até em alguns pontos eu pensava, pô, mas exagerado. Depois eu percebi que não era uma questão de que ela decidia, que era justamente isso. E é de ouvir, pelo menos, ouvir a esposa, né? De ser sensível. Não assim, tomar as decisões só por si. Então os dois precisam trabalhar juntos, ser amigo. Por quê? Porque se é uma pessoa que é minha amiga e que eu amo, eu quero ver ela feliz, quero ver ela bem no Senhor, né? E o último, para poder entender a gente lá fora, já. De modo geral, responsabilidades. Não, pera aí. Esse aqui era uma outra. Não, pera aí, acho que eu. O 9 eu já fiz aqui, só que aqui é. Tá. Continuando. De modo geral, o homem ocupa a maior parte do seu dia trabalhando para prover o sustento da família, e a mulher na criação dos filhos e nas tarefas domésticas. Enquanto o casal não tem filhos, a mulher tem a liberdade para se ausentar de casa e trabalhar para cooperar nas finanças, desde que necessário, mas quando se torna mãe, o seu lugar é o lar. A maternidade é o alto ofício dado por Deus, e ela deve se consagrar a essa nobre tarefa de criar os filhos para Deus. Se for necessário ajudar financeiramente, na medida do possível, deve buscar um trabalho que possa ser feito sem sair de casa. Como a mulher de Provérbios, que o Provérbios 31 inteiro vocês podem ler depois. Se não for possível, ausentar-se apenas no período em que as crianças estiverem na escola. É preferível, olha que importante, olha que isso aqui é muito importante. É preferível restringir um pouco os gastos dos filhos para que os filhos sejam criados com mãe, ao invés de empregado. Às vezes a ausência da mãe prejudica mais do que a falta de sua ajuda financeira. Pode haver situações extremas em que a mulher tenha que sair para trabalhar, mas isso deve ser encarado como um mal necessário, nunca como ideal. A ausência da mãe é muito sentida e prejudicial para o desenvolvimento dos filhos e o bem-estar da família. Os jovens solteiros, tanto rapazes quanto moças, devem levar em consideração esses princípios ao fazer a escolha de sua profissão. A principal ocupação do homem é trabalhar para manter o sustento da família. Por isso, é muito necessário que ele adquira um ofício ou uma profissão. O comércio, ainda aí vai.
O ofício fundamental da mulher é ser mãe. Sendo assim, deverá aprimorar-se, estudar, superar e aprender a desempenhar esta sua suprema vocação. Qualquer outra profissão que tenha deverá estar subordinada a seu papel de mãe. É isso. Mano, desculpa pelo horário, mas a gente tentou, acho que, colocar as coisas aqui. O Pedro me ligou, mandou mensagem ontem e apenas o papel dos cônjuges, sem colocar os mandamentos que eram de extrema importância. Para equilibrar isso, eu entendi que era necessário para a gente se entender um pouco mais. Mas guardemos essas palavras no nosso coração, né? A gente vai mandar esse PDF no grupo da igreja. Vocês podem ver, estudem vocês como casais, conversem com vocês, conversem nos grupos caseiros, conversem nas juntas de ligamentos, busquem mais de Deus, porque aqui não está todo o tema, aqui está uma parte, né? Tem muito mais coisa rica ainda que Deus quer para nós, né? Mas que nós não percamos o foco. Amém? Lembre que o papel do homem sendo desempenhado corretamente atinge o objetivo quando o da mulher também é desempenhado corretamente. Se um dos dois não desempenha, fica-se inativo ou infrutuoso. Senhor, te damos graças, Pai. Obrigado por essa palavra tão rica, Senhor, que temos aqui. E além de ser curta no sentido de tão grande riqueza que tem nas escrituras que falam sobre o papel do homem e da mulher, mas dentro disso que lemos hoje, já conseguimos ter uma grande... abrir o nosso entendimento mais ainda para que possamos desempenhar cada um o papel para o qual Deus nos chamou. Senhor, é importante que tudo isso nós entendamos que tem a ver com o propósito eterno de Deus. Entender a nossa conversão, entender o nosso chamamento, a nossa vocação e entender também como o casamento coopera dentro do propósito eterno de Deus. Pai, Tu não nos chamou para sermos infrutuosos ou inativos. Quando a palavra fala em Mateus das sementes que caíram, a Tua palavra fala que a semente que não frutifica, ela caiu no meio dos espinhos e ela dá motivos de o porquê que ela está no meio dos espinhos. E fala que são as fascinações da riqueza, os desejos da carne, os prazeres dessa vida. Senhor, mas nós não queremos ser essa semente, nós queremos ser aquela semente que caiu em boa terra, Senhor, e que produziu muitos frutos. Eu oro assim para que os casamentos, eles sejam... que os irmãos entendam isso, nós todos entendamos isso de uma maneira tão clara que possa nos ajudar a frutificar também, Senhor. Porque muitas pessoas se achegam a nós, se convertem, e essas pessoas muitas vezes com vidas destruídas, com modelos ruins, e nós precisamos ser modelos de Cristo na vida dessas pessoas. E o casamento, o papel de cada um dentro do casamento é um modelo que Jesus nos ensinou. Então nos ajuda a aplicar, Senhor, com graça, com sabedoria, cada um em sua medida, os homens na sua linha, as mulheres na sua prática de ajudadora idônea, os homens na sua responsabilidade de ser o cabeça, de amar suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Uma palavra forte que fala que nós devemos amar nossas esposas assim como Cristo amou a igreja, se entregando-se por ela. Senhor, se o nosso nível de amor de homens é amar, é total, todo o amor que temos deve ser dado às nossas esposas. Então nos ajuda a ser mais sensíveis, a estar mais atentos às necessidades delas. Ajuda elas também, Senhor, a entenderem esse papel de auxiliadora idônea, de ajudadora idônea, de poder cooperar com o marido, de saber como falar, de cuidar dos seus filhos, de cuidar do seu lar, de ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, de serem exemplo para as solteiras, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que tem muita coisa ainda que precisamos aprender, mas, Pai, tem princípios básicos aqui do reino de Deus que nós precisamos praticar, então nos ajuda, Senhor, para que esses princípios não sejam quebrados, para que os casamentos possam ter muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. Amém?